Bom, boa noite. Esse é mais um evento, na realidade é o segundo evento da Beitien, da Casa Materna. Esse é uma iniciativa do Narrativas Sagradas, né? Que eu estou aí à frente desse perfil no Instagram, enquanto psicóloga, mas também enquanto educadora, vamos dizer assim, né? Trazendo a psicologia também com um ponto de vista da mitologia, um diálogo com a mitologia. E a principal função da casa materna é apresentar esse feminino sagrado na narrativa bíblica e tudo que tiver relação com isso, inclusive conversando e propondo diálogo com outras mitologias. Hoje a gente vai falar do elemento terra, que tem relação com esse feminino sagrado em diversas mitologias e que o Jung, na psicologia analítica, ele propõe diálogo direto, estabelecendo relação entre o elemento terra, a tipologia sensação, por exemplo, né? Com o feminino sagrado. Então, uma boa noite a todos aqui. Esse evento está sendo gravado para disponibilizar após para todos que tiverem interesse. Vai ficar um vídeo público. E nós temos aqui o nosso querido Tione Ecardi, nosso doutorando em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele vai se apresentar um pouquinho melhor para nós, vai falar muito melhor do que eu sobre esse tema, pela toda a experiência que ele tem com isso. Eu vou apenas propor diálogos aqui simbólicos, tá ok? Tione, é seu aí o espaço. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Amanda, Márcia, Michele, Fernanda. Boa noite, Laís. Um prazer estar aqui. Eu agradeço pelo convite, né? Poder estar com vocês aqui falando. A Laís, a gente já conversa já há um tempo sobre isso, né? É uma coisa já desde a época do mestrado, lá, de alguns anos atrás, ela já falava sobre isso. Isso me mexia bastante comigo, a vontade de estar junto. Então, só vou me apresentar um pouquinho. Sou teólogo, sou especialista em cultura afro-brasileira, mestre em psicologia, fizemos junto, eu e Laís, né? Agora doutorando em psicologia, se Deus quiser agora, até o meio do ano eu termino esse martírio, essa via cruz para, graduando em filosofia, sou escritor também, e trabalho já com a área de teologia, desde 95 trabalho com a área de teologia, e gosto muito, estudo bastante, está conversando um pouquinho com a Márcia, né? Estudo muito mitologia, história, todas as coisas que eu posso estudar para conhecer mais a teologia e me aprofundar mais. E esse tema, então, é fantástico, né? Lembrei de uma coisa. Em março vai estar começando um programa na TV Petrópolis, Canal 10, o Reto Pensar, onde você é o apresentador, um programa de fomento de conhecimento de todas as áreas. Então, quem quiser me acompanhar, pode seguir nas redes sociais, Tione Ecardi, vou estar divulgando lá. A minha produtora falou que ia entrar aí, daqui a pouco ela deve estar entrando, se ela não entrar, eu mando ela embora. Mas ela vai estar aí com a gente, uma amiga de longa data, querida amiga, e vai ser legal. Nós vamos trabalhar vários temas, né? E a Laís, com certeza, vai estar participando com a gente lá em breve, né? A ideia é pegar todas as linhas de conhecimento e passar para as pessoas. Esse tema é muito interessante, inclusive, Laís, você está falando aí do feminino, até esqueci, quando você falou agora, veio na minha cabeça, depois você procura, Yvonne Heimer. Yvonne Heimer, ela trabalha muito com a linha feminino. Quando eu fiz, na época, comecei a fazer um mestrado, só que era livre na área teológica, né? Eu parei, ela trabalhava e era o esposo dela, dava uma aula, a Ivone Heimer, mas a Ivone ela é excelente, ela tem sim voltado para o lado feminino, cada livro fantástico, pode procurar que vai gostar. E falar sobre o feminino, falar sobre o mito, né? Falar sobre essas coisas na teologia, partindo do texto bíblico, né? Na verdade, partindo ali do texto hebraico, né? Que a gente trabalha, é muito importante. Eu vou explicar a vocês que quando eu vou falar muito
da questão hebraica. Há uma diferença, né? Laís, se eu começar a delongar muito, você pode cortar, né? Porque vai passando muita informação, tu vai falar, fugiu. O que acontece? Há uma diferença quando a gente fala de judaísmo para hebraísmo, né? O judaísmo ele surge depois do cativeiro babilônico, a divisão entre Israel e Judá. Até hoje essa divisão existe, né? Mas até então, os textos que surgem, que a gente vai trabalhar inclusive hoje, é o hebraico, né? Hebraísmo, né? Antes dessa divisão, são as 12 tribos, que na verdade não são os 12 filhos de Jacó, mas são 10 netos, 10 filhos e 2 netos. Então, uma mistura muito grande de cultura, e a gente vai pegar dessa linha, né, que é uma grande diferença, né? A palavra hebreu significa errante, caminhante, que caminha entre dois rios, a ideia ali, caminhando entre os rios Eufrates ali. Então, a ideia de que eles caminham, seriam os nômades da época, né? Ele é traduzido até em algumas partes como escravos. Então, a gente vai conhecer essa cultura que fazia parte dos escravos ali, para a gente conhecer e entender o pensamento do hebraísmo naquela época, para a gente compreender isso, o que o texto vai dizer, para a gente aplicar, passar depois aí para o dia a dia, né? E a gente dialogar com Jung, que tem muita coisa legal que dá para colocar em prática na nossa vida. Muito bom, Tione. Mas me fala aí, assim, um pouquinho, antes disso, né? Eu acho que é importante a gente falar para a galera, uma coisa que eu já citei em um outro encontro que foi feito, né? Na Jornada do Feminino Sagrado na Narrativa Bíblica, que está disponível no canal também, é importante a gente falar que a mitologia hebraica e a psicologia junguiana, elas têm algumas proximidades, né? Uma dessas proximidades que é central, né, é o movimento espiralar, que é o seguinte, né? O Jung ele desenvolve as suas obras de modo espiral. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não vai esgotar um tema em um livro só. Ele vai estar sempre se remetendo àquele tema e amplificando, trazendo mais ideias sobre aquele tema em outros livros, que ele vai, de modo que esse desenvolvimento é contínuo, né, do pensamento junguiano. Do mesmo modo, a narrativa bíblica segue esse modelo, vai amplificando uma ideia trazida lá no início, que é a ideia, por exemplo, do nascimento de um guerreiro ferido, né, lá no Gênesis, que viria de uma mulher, né, que veio de uma mulher, que a gente tem a figura de Jesus Cristo no Novo Testamento. Uma das ideias que é amplificada, que é a ideia central da narrativa bíblica, né? Outra questão que é importante a gente falar também, de aproximação, e que tem a ver com isso, é que a vida psíquica, ela segue um movimento espiral, né? Então, temas que me tocam não deixam de me tocar e vão estar sempre se apresentando e se modificando e me modificando, né? Uma vez que, por exemplo, na clínica acontece muito isso, da gente atender a pessoa e a pessoa já vem, traz uma questão, daqui a pouco ela fala daquela questão, mas fala de um outro jeito também, e e a gente que tem um ouvido mais aguçado consegue perceber que para cada pessoa existem temas que elas sempre estão voltando. Esses temas fazem parte do enredo central da vida da pessoa. Então, a psique, a individuação, também se dá de modo espiralar. Isso é, o processo de se tornar quem você é acontece de modo espiral também. A vida é cíclica, né? Então, um primeiro ponto que eu acho importante a gente salientar, né? Depois a gente puxa outros aí. Inclusive você fala uma coisa interessante, porque Jung é cristão, né? Jung é um cristão junguiano, ele deixa bem claro isso, ele é cristão, ele fala, sou cristão bem declarado, protestante, né? Sou protestante declarado. Ele tem um parente, não sei se é tataravô, tataravô, que eu não entendo muito esse negócio de tatá, mas na família dele, Schleiermacher, que é o pai da hermenêutica moderna, pai da hermenêutica liberal, que fez uma mudança no conhecimento ali, foi quem batizou a avó dele.
e fazia parte do círculo dos homens notáveis, que no livro Memórias, Sonhos e Religiões, Reflexões, Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung fala que fazia parte, né? Então, ele mesmo diz, olha, eu nunca li nada dele, mas ele me influenciou inconscientemente. Então, Jung tem esse conhecimento, qual é o conhecimento de Schlemacher? Só para a gente entender. Ele vai compreender, ele fala assim, olha, a gente tem que passar a compreender os textos tentando viver o que a pessoa viveu. Não é chegar lá e fazer um anacronismo, ou então eu chegar lá e deduzir o que eu quero. Eu tenho que tentar entender o que compreendi. Então, em Jung, ele vai trabalhar com essa forma. Então, quando a gente tem esse conhecimento, você passa a entender por que Jung faz essa escritura, esse escrito, porque ele vai desenvolvendo, ele vai pegando, e para ele não tem dificuldade. Se alguém for ler as obras completas, né, de Jung, fala, meu Deus, esse cara é louco, cada hora ele fala de uma coisa, daqui a pouco ele volta no assunto de novo. Um parágrafo de Jung tem 10, 15, 20, 30 linhas, mas porque Jung, ele não fecha o assunto. Ele vai explicando cada vez mais, porque faz parte desse conhecimento hermenêutico. Jung usa muito essa palavra, ele gosta muito, eu também gosto, né? O Milton fala isso, né? Tu gosta, mas é uma hermenêutica onde ele apresenta. Então, realmente é isso. O conhecimento hebraico, né, ele, da Bíblia, toda ela, mas principalmente do Antigo Testamento, ele é uma espiral, ele é contínuo. Você não pode simplesmente pegar lá e acabou. Não, ele é contínuo, ele vai se desenvolvendo, porque faz parte da mentalidade, do conhecimento dos hebreus. Uma coisa para entender, como é que era o conhecimento dos hebreus? Era um conhecimento rápido, curto, breve e radical. Então, para entender, pega um provérbio, um provérbio simples, né? Você pega lá um simples texto, ali ele tem a máxima do que ele quer passar. Em poucas palavras, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, ali ele está resumindo tudo o que ele quer. Ele não faz como a gente está acostumado. Nós temos um problema, né? Na língua portuguesa, nós temos muitos sinônimos. Vou falar casa, habitação, lar, moradia, domicílio, cafofo, barraco, sei lá o nome que se coloca. Isso tudo significa uma coisa. Não, para o hebreu, casa é uma coisa. Aquela palavra tem toda uma expressão idiomática que se você não pode usá-la em mais nenhum lugar. Existem palavras no hebraico que ela existe apenas uma única vez, usada uma única vez, nunca mais aparece na Bíblia, porque ela está dentro de um contexto idiomático, dentro de um contexto histórico. Então, essa é a coisa interessante da gente compreender a mentalidade que eles tinham para a gente entender, trazendo isso para cá. E Jung, ele pega isso e ele vai desenvolvendo. E aí vem essa questão toda, como você falou, né? A psique, né? Essa energia psíquica, essa potência que todos nós temos, ela vai fazer, ela é contínua, né? Ela não para, nunca vai terminar. Então a gente vai captando e sistemas vão voltando, até porque não sai, né? Ela vai para o inconsciente, daqui a pouco ela volta de novo, ela vai para o inconsciente, daqui a pouco ela volta de novo. Então, nós ficamos nisso aí, nós ficamos cheios com energia psíquica, e ela faz uma espiral na nossa vida. Então, isso é importante a gente entender. Uhum. E, Tione, deixa eu só dar a referência, porque você falou aí do Jung falando de ser protestante, né, de se dizendo protestante. Isso está numa das cartas, no volume das... Volume 2. Volume 2. Eu acho que até te mandei isso, não foi? Deixa eu ver, eu vou ver, eu achar que fica assim mais fácil que abrir ali. Cartas, volume 2. Só para dar referência para o pessoal que Sim. quiser dar uma olhada depois, né? Volume 2. Página 111? Deixa eu ver. Página 441. Quem quiser dar uma olhada depois. Está aqui na nossa conversa que você me enviou. Ele faz, eu gosto dessa parte, que ele faz como se fosse uma... É isso aí, 441. Uma fotografia. O currículo dele, né, diz: sou da igreja suíça reformada. Meu pai era pastor, pelo lado materno havia não menos de 6 teólogos na família. Eu me considero um protestante bem declarado. Então, ele era protestante, né? Então, quando você lê isso, você entende. Só que é um protestante da época, né? Não é de agora, né?
Ele até coloca assim, protesta até contra a igreja protestante, né? Hoje não se protesta mais nada, né? Então, assim, Jung, ele está dentro de um contexto histórico. Mas você falou, Tione, que existem palavras que no hebraico vão aparecer dentro de um contexto e que o contexto explica essa palavra, né? E a palavra Shemitah apareceu em que contexto? Bom, a palavra Shemitah vem, porque assim, a literatura hebraica, o estilo, o gênero, o estilo literário da escritura bíblica, ela vem variando, né? Então nós temos ali muitas novelas, crônicas, sagas, mito, poesia. Isso é o estilo literário, como foi escrita, como foi composto aquele texto. Então, o que acontece? Dentro desse estilo, um do estilo é o estilo do mitológico. E para entender melhor, né, quando se fala mito, sempre tem uma ideia, talvez alguns assim, somente o pessoal do meio evangélico, tem a ideia de que é uma coisa que não é legal. Não, é símbolo, é um mito, são os símbolos que apresentam. Então, quando a gente pega o Shemitah, ele vem de um símbolo que vai falar sobre como cuidar da terra. Temos que lembrar que o povo sai do Egito como escravo, e eles vão caminhando para entrar numa terra onde eles vão cultivar a terra, cuidar da terra. Então, eles precisam aprender a trabalhar na terra. Nesse processo que eles vão ter para aprender a trabalhar, tanto o livro de Êxodo, que vai aparecer as leis, quanto o livro de Levítico, que é o livro específico, que é o código das leis, onde apresenta as leis de santidade, as leis de convivência, todas as demais leis, vai aparecer nesse contexto leis para como você cuidar da terra. Nessa lei, então, diz assim, em 6 anos você vai cuidar da terra, no 7º ano você vai descansar. A terra, você não vai fazer nada. Então, vem dessa ideia do descanso da terra para que você não possa ficar trabalhando. Porque quando a gente trabalha muito a terra, eu estava até pensando com um amigo meu, que ele é biólogo, um outro é agrônomo, formado também na rural, e a gente estava falando sobre isso para eu ter mais base, né? Se você plantar só milho, você vai tirar todo o nutriente necessário para o milho e vai faltar na terra. Então, se você ficar só plantando milho, a terra, daqui a pouco, vai começar a ter deficiência. Então, é preciso haver um descanso, e nesse descanso você não podia colher, você não podia plantar, você não podia fazer nada. O 7º ano era o ano que você deixava para a terra descansar. Então, o Shemitah ele começa dessa lei. Só que essa lei, quando vem o livro de Deuteronômio, a palavra grega, né, Deuteronomos, segunda lei, seria a Torá comentada, né, nós não temos a Constituição comentada, seria a Torá comentada. O Deuteronômio, ele vai dizer que, lá no capítulo 15, ele vai dizer, tanto 15 quanto 31, ele vai dizer o seguinte, que essa lei do Shemitah não é só para a terra, mas é também para você aliviar o peso das pessoas. Então, quem devia você não vai cobrar mais, quem não tem onde comer vai colher da sua terra. Então, se torna já algo de relação interpessoal. O Shemitah ele começa a tomar outro símbolo, um símbolo de convivência, um símbolo de relacionamento, de interação, de você olhar para aquela pessoa que está num momento difícil, você poder ajudá-la. Só que todo esse momento de 7 anos, a Bíblia trabalha muito com isso, né? 7 semanas, 70 semanas, né? Tanto é que lá em Daniel fala assim, são 70 semanas mais 2. Por que não são 72? Né? Porque a Bíblia trabalha com isso, né? Com essa linguagem simbólica, mitológica, de datas, de tempos, né? Então, quando se fala de 7, vem desde a época, desde o início da criação. Veja que interessante. O mundo, segundo a criação hebraica, né, que consta na Bíblia, o mundo foi criado em 7 dias. Né? Ali naquela narrativa, ele é criado em 7 dias. E no primeiro dia, os dias ímpares são criados os elementos necessários. Haja luz e houve luz. Então, houve a importância, a energia que vai fazer tudo. Depois vem o complemento. Então, nos ímpares vêm os elementos necessários, nos pares os complementos. Tanto é que o 6º e último é o homem, a mulher e alguns animais e répteis que faltavam. Então, ele criado tudo aquilo ali em 6 dias. Né? Rubem Alves vai dizer até que
que Deus é um artista, né? Porque ele começa criando um jardim, né? Deus cria um jardim. Então, a ideia é essa, de que há uma criação em 6 dias. E no 7º diz que Deus descansou. Então, não são 7 dias de criação, seriam 6, e o 7º seria o descanso. Esse descanso, ele vem fazendo parte, como você falou, né, uma forma bem espiral em toda a Bíblia, até o Novo Testamento. Porque quando chega em Hebreus, Deus vai dizer assim, nós vamos entrar no descanso de Deus. Então, a ideia da vida eterna, a ideia da vida após a morte, é o descanso de Deus. Como se você voltasse para lá. Então, o Shemitah vem dessa ideia de descanso. Mas da onde vem esse descanso? Qual é a importância de nós termos esse descanso? É muito simples, é só a gente pegar, aí a gente então pode entrar agora para a área psicológica, né? Você falou muito, estava falando da psique, das energias psíquicas, tudo ao nosso redor, tudo nosso, dentro de nós e ao nosso redor, gera energia psíquica. Então, o que acontece? O Lucas fala muito bem sobre isso, né? Nós temos o comum nosso é colocar muito de um lado uma energia e não haver o equilíbrio, o outro não tem, vai diminuir. Então, a gente tem aquela energia muito forte de um lado, é muito introvertido e pouco extrovertido, a sombra prevalece mais, a persona prevalece mais. Então, o que acontece? Essa energia, ela vai trabalhando com a gente, nós vamos captando essa energia, e o descanso vem desse contexto. Você precisa ter um descanso. Não tinha como, se para a gente entender Jung hoje é difícil, imagina na época dos Hebreus, eu explicar tudo isso para a pessoa, como é a sua psique. Não tinha como. Então, o que vai ser feito? Ele vai explicando dentro dessas leis, onde as pessoas podem compreender. O descanso é para isso, né? O descanso é para você relaxar a alma, você poder criar esse equilíbrio que você precisa ter para você viver bem. Né? E não tem nada melhor do que relacionar isso com a terra. Nós somos criados do barro, né? A criação é feita do barro, então que você cuide bem da terra, você cuide bem do barro, para que você possa equilibrar, senão você vai tirar muito nutriente de um lado e vai faltar do outro, daqui a pouco você já não vai produzir o que tem que ser produzido. Então a ideia da mitologia é essa, esse equilíbrio que precisamos ter. A ideia também, né, de a gente falar dessa terra enquanto materialidade, né, a gente está falando justamente dessa sensação, né, a gente está falando do corpo, porque a gente está convocando esse elemento terra, né, se a gente for falar dos 4 elementos, é essa referência que a gente está pegando, a terra, como sendo um desses elementos, para falar desse elemento enquanto fundante de uma coisa que se chama humanidade, né, e a gente, você falou sobre a sombra, né? Sobre a relação com energia psíquica. E desde o Éden, de acordo com a mitologia hebraica, que se tornou cristã no desdobramento, existe então um conflito entre a terra, o elemento terra, e o elemento fogo, no sentido de espiritualidade, né? Existe um conflito aqui entre ser humano e, ao mesmo tempo, ser espiritual. Um conflito que é revelado, inclusive, na atualidade, quando a gente percebe como os corpos são afetados pelas doenças que são de cunho mental, né, da saúde mental. Quanto a gente vê que o corpo está separado da psique, em algum sentido, e até dessa dimensão espiritual, no sentido de sentido que conduz a vida, porque é assim que o Jung vai trabalhar a espiritualidade, né? Então, a gente tem muita noção, é divulgado isso, inclusive, pela academia, que para a mitologia hebraica e para a mitologia cristã, isso aqui é cindido, isso é separado, né? Ou somos isso aqui, ou somos isso aqui, né? Mas a impressão que o mito nos traz no Éden e no Shemitah
é que essa terra, a palavra descanso, né, aí trazida, o John Walton vai dizer, que é um grande estudioso na área, PhD, né, ele vai dizer no livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, que essa palavra descanso tem relação com fazer morada. Ele trouxe Rubem Alves falando do jardim, Deus como artista, e ele fala, na antiguidade se tinha a ideia de que um Deus, uma divindade, habitava jardins, templos, né? Locais assim. Então, esse jardim ele é criado enquanto santuário de um Deus. E aí a gente já começa a ter uma contradição entre aquilo que é propagado e aquilo que o mito está trazendo. Porque se o jardim é o santuário, como pode estar separado? Então, o que separa o jardim, a terra, do fogo, né? E aí a gente tem a ideia do pecado, né? E fala um pouquinho sobre essa questão do pecado, como é que isso é compreendido dentro da mitologia. Porque você tocou muito bem. A questão da terra com fogo, eu até abri aqui que eu tenho um texto muito interessante para falar disso, né? Essa questão só surge depois da ideia do pecado original, da queda de Adão e Eva, né? E eles desobedecem e eles são expulsos do jardim. O jardim ficou lá, eles são expulsos do jardim, é colocado uma espada flamejante, onde você não pode passar. Então já é colocado um fogo onde você não pode passar, e eles vão morar. A partir daí surge o primeiro homicídio. E é um texto muito interessante, que no primeiro homicídio, o que se manifesta? A sombra. Né? Deus fala para Caim assim, por que o semblante está descaído? Por que caiu o seu semblante? Né? E ele fala, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e se jaz à porta, a palavra jaz em hebraico, é como se fosse uma serpente pronta para dar o bote. Então, assim, se você fizer alguma coisa ruim, algo já vai dar o bote. Você vê aí praticamente a sombra com toda a sua potência, né? E o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Veja que ele está falando, é o seu desejo que vai ser contra você. Não é nada externo, é você. Você tá irado por dentro, se você não controlar, ele vai dominar você. Né? Então, vem desse momento, dessa queda, porque você falou muito bem, a ideia que se tem é que sempre houve o panteão, a habitação dos deuses. E no panteão há uma harmonia. Né? O relato da queda, Deus está passando a virada do dia, chama Adão e Eva, só que já não consegue mais vê-lo. Eu ouvi a tua voz, mas me escondi. Assim, já não consegue mais compreendê-lo, mais vê-lo. Então há um rompimento onde ele sai. Mas o homem, aí a Bíblia vai apresentar em todo o seu texto, principalmente em todo o contexto hebraico, que o homem quer voltar a ter esse relacionamento, esse contato, mas ele não consegue mais. E por que ele não consegue mais? O texto de Caim diz, né? Porque você precisa aprender a dominar agora quem você é. Então, vem desse contexto, dessa briga, a questão do pecado é a desobediência parte da pessoa, né? Então, o que ele vai falar que o pecado são os desejos da carne, desejos dos olhos e a soberba da vida. Tudo parte, o pecado não parte, a ideia da Bíblia, por exemplo, o pecado não é externo, não é moral, ele é interno. Ele parte de você, das suas vontades que dominam você. Então, ela vai mostrando isso, mas por quê? Porque não há esse equilíbrio, não se busca esse equilíbrio. O salmista vai trabalhar muito isso, né? Ele vai dizer, que é contigo a minha alma, né? Espere em Deus, confie em Deus. Ele fala com o seu interior. Eu não preciso fazer um equilíbrio comigo, eu tenho que haver isso, né? Jung até diz que para que a gente possa ter o equilíbrio, essa harmonia necessária, né? A entropia, né? A gente tem, bom, faça um retiro, faça uma reflexão, faça um yoga, para que você possa ter uma harmonia. Ele deixa isso bem claro, né? E a gente precisa desse momento de equilíbrio. E o Jung, né, já lá no início do século, no fim do século XIX, né, aliás, início do XX, né, ele já vai começar a pontuar a causa de uma neurose que hoje a gente vê em larga escala, que é a questão do sofrimento
pela não visualização, não compreensão do sentido da vida, né? E isso tem a ver com esse eixo ego-self, né? O John Walton vai falar do pecado enquanto uma alienação entre a humanidade e Deus. O que eu estou pensando aqui, sabe, Tione, ando pensando, aliás, é dessa dimensão pecado como uma alienação, um desequilíbrio no eixo ego-self. Porque se eu olho para a sombra e eu dou lugar a ela na sua realidade nua e crua, porque, veja, o self convida, o self aí, né? Deus convida a Caim para conversar. Sim. O self, ele nos convida continuamente para conversas em sonhos, em fantasias, e ele pergunta, o que está acontecendo? O que aconteceu que você se abateu? Existe uma oportunidade de transformar esse desejo aqui em algo comunicável, que é a necessidade. E a necessidade eu gostaria de ser valorizado tanto quanto o meu irmão foi diante de você, né? Mas o que eu fiz diante de você não foi o que o meu irmão fez também. E admitir isso é expor a soberba, Sim. né? Para quem não conhece a narrativa, Abel ofereceu das primícias do seu campo. Não foi isso, Tione? E Caim ofereceu lá algumas coisas que ele pegou lá. Vamos fazer um ratatá aqui. Ofereceu Vamos sua caça, oferecer. né? Ele ofereceu sua caça, né? Abel ofereceu, ele ofereceu sua caça. E Ele pegou algumas coisas. é interessante essa visão, você está falando, está pensando aqui, né? Porque o que causa equilíbrio para a gente chegar nesse, para manter? Não é eliminar um arquétipo, é fazer com que, não é também transferir, é fazer com que eles tenham a mesma potência. Né? Se eu estou com potência aqui, que essa potência venha do outro arquétipo, ela venha e possa ficar igual para que haja um equilíbrio. Então eu tenho que me conhecer para que isso aconteça. Eu estou com uma persona mais extrovertida e a introvertida está prevalecendo. Então eu tenho que equilibrar. A grande questão desse equilíbrio um exemplo clássico. Nós passamos por vários problemas, né? Uma pessoa passa por um problema muito sério na sua vida. E qual é a tendência dela? Quando ela sai desse problema, ela quer pular para o outro lado totalmente oposto para ela viver. Se ela for muito reclusa, se ela passou por um momento de muito sofrimento, ela vai querer viver a vida de uma forma muito liberal, muito aberta, onde ela possa sorrir o tempo todo. Só que ela não percebe, mas ela está ali, a persona dela está se prevalecendo, está crescendo, às vezes até chega a inflar, né? E ela começa, então, a diminuir a outra. Ao invés dela equilibrar, bom, eu passei por isso, então eu tenho que equilibrar agora, não, ela vai para o outro lado. E ali cresce muito. A Bíblia, já no início, diz assim, não, você tem que aprender a dominar esse desejo que você tem. E esse domínio, ele é feito mediante reflexão. E essa reflexão vem do Shemitah, do momento do descanso. Porque a ideia do Shemitah é que você não é que você vai parar, mas você não vai mais plantar, você já não vai trabalhar e você vai confiar que Deus vai dar a você o que você necessita. Imagina, você planta 6 anos, no 7º ano você não faz nada, como é que eu vou sobreviver? Uhum. Bom, Deus vai fazer com que você tenha todo o nutriente necessário para a sua sobrevivência. E essa expressão, né, de confiar, né, tem muito a ver com esse momento de espera, né? E a espera, uma das palavras que eu encontrei buscando sobre espera no hebraico é kavar, né? Que tem a ver com uma corda sendo tensionada, puxando de 2 lados, né? E isso encontra total espelhamento no que o Jung fala sobre a tensão psíquica. A energia psíquica, quando ambos os lados são fortes, isso é que traz conflito para a gente na vida, né? Produz uma tensão em que cavar precisa ser acionado.
esse momento de confiança, né? No tensionamento, porque existe aí os primeiros anos, que são anos do Shemitah, de discernir o que a gente plantaria nesse campo, anos de escolher as sementes, e para isso a gente precisa ter uma escuta qualificada de quem somos, em que tempo estamos, né? Existe o tempo em que você pensa, será que vai nascer a semente? Será que não vai nascer a semente? Será que vai chover? Será que não vai? E em tudo isso, esse cavar precisa ser mantido. Isso é, a relação entre o ego e o self precisa ser mantido nesse movimento de que, nossa, eu não estou vendo nada acontecer, mas eu sinto e eu recebi uma instrução direta nessa relação que eu tenho com a espiritualidade, e aqui a gente está falando desse movimento de cultivo, de voltar a si mesmo, de contemplar a realidade psíquica, né? E de se escutar e de entender, é tempo de espera, é tempo de descanso, né? É tempo de entender que a Von Franz fala assim, Tione, no livro O Caminho dos Sonhos, a sombra, ela é tão preciosa para nós, ela é imensamente preciosa porque ela revela a humanidade que há em nós. E se dar conta de que eu sou humano, por mais contraditório que seja, é estabelecer relação com o divino. Mas esse é o ponto principal, inclusive, que a Bíblia coloca, né? Nós podemos ir no Novo Testamento, o Paulo vai dizer na época da ceia, né, que é um momento de reflexão, ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Então, há uma necessidade, né? Quando a gente vai no Antigo Testamento, nós vamos ter o salmista ele falando, né, que ele tem que refletir quem ele é para contemplar Deus, né? Ele fala, os céus manifestam a tua glória, e o firmamento anuncia as obras da tua mão. Ele está contemplando, né? Davi, o grande poeta, né? Está contemplando. Nós vamos ver a história de Jonas, que ele vai do peixe, do mar, no fundo do peixe, quando ele está quase morrendo, inclusive a palavra diz lá que ele teve realmente um momento que ele ficou inconsciente, faltou oxigênio para ele, né? A palavra diz que algas agarraram no seu pescoço, ele ficou sem oxigênio, e ali, então, ele vai ter um momento de encontro. O Jó, que trabalha com o de Jó, toda a história de Jó, no final ele fala assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Então, ele passa a ter uma compreensão mediante tudo que ele passa a refletir sobre ele. Então, quanto mais nós refletimos sobre quem nós somos, mais nós entendemos o ato do Criador. Essa é a ideia que a Bíblia apresenta. Quanto mais eu reflito quem eu sou, quanto mais eu compreendo a minha humanidade, aí vem pecaminosa, né? Mas eu reconheço quem é o meu Criador. Então, daí vem a proposta do equilíbrio, né? E um ponto muito importante que você falou, que nós plantamos, né? Tem a parábola que Jesus conta do semeador, e nós sabemos que na psique é assim, né? Na psicologia é assim, nós sempre plantamos. Nós nunca deixamos de plantar. A questão eu tenho que plantar mais coisas boas para que possa dar mais frutos bons. Então, como assim? Tem que fazer coisas que sejam agradáveis a todos, não apenas a mim, para que quando surgir possam vir frutos bons. No tempo do descanso eu possa colher os frutos que são bons. Então, a ideia sempre é essa. Eu tenho que me examinar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me compreender para que eu possa fazer. Só que aí eu faço uma puxada para a atualidade, do século XXI, né? A gente estava até falando sobre isso. Eu vou lá em Bauman, né? Modernidade líquida. Hoje nós estamos aí com toda essa tecnologia, toda essa parafernália que nós temos, não sabemos mais divulgar isso, né? Ninguém consegue mais ficar sem celular na mão, não dá mais para parar, a rede social, 4G, tudo isso trabalhando. Nós hoje somos, nessa modernidade líquida, nós só somos consumistas. Então a nossa tendência é só tirar. Aí se faz mais ainda a necessidade de ter um momento de Shemitah, onde eu posso simplesmente parar e refletir. Eu tenho que tirar esse momento, eu preciso desse momento.
que seja um dia, não precisa ser 6 anos. Vai falar, vou contar agora, daqui a 6 anos, 7. Não. Você precisa de um momento. Você precisa de um momento para reflexão. E veja como essa ideia do Shemitah, dos 7 dias para reflexão, ela é tão importante. Hoje nós temos uma semana de 7 dias. Por que ela não tem 5? Por que ela não tem 4? Ela tem 7. A ideia do 7º dia, na verdade, hoje nós estamos no primeiro, né? Mas a ideia de um dia, dos 7, você descansar. E o que a gente faz no dia de descanso? Vou viajar, vou passear, vou fazer. Tudo bem, mas você, nesse momento, você tem uma reflexão da sua vida? Quantas vezes nossa viagem, nosso passeio, as nossas férias são mais cansativas do que o dia, do que o ano de trabalho? Então, o Shemitah é muito necessário para a gente, muito necessário para o ser humano. O Shemitah, inclusive, aí propondo um diálogo com uma pesquisa que saiu, uma notícia, aliás, né, fresquinha, na BBC, sobre o tédio, né? A importância de dar lugar ao tédio, de vivenciarmos o tédio. E aí o tédio, enquanto espaço do vazio, é outro tema que tem relação com esse feminino sagrado. Na pesquisa, porque a gente fala do útero enquanto espaço vazio, a caverna enquanto espaço vazio, que tem a ver com o feminino sagrado. E na pesquisa ele fala que o tédio ele potencializa a germinação da criatividade. E aí, né, a gente tem mais uma vez uma volta também à criação, em que a gente vê o espírito pairando sobre o abismo, né? O convite à fertilidade. Mas eu queria fazer um gancho aqui com 2 coisas que você trouxe. Você falou plantar coisas boas, né? A gente tem mania de ouvir o bom enquanto um senso comum, né? E o bom no sentido, então o bom e o mal, não sei o quê. O bom no hebraico é algo alinhado ao propósito, é o tov, né? Então, quando você diz plantar coisas boas, a gente está falando de plantar coisas alinhadas ao propósito, ao sentido que eu enxergo na minha vida, na minha história, que eu estou construindo. E outra coisa que eu queria puxar é que você falou no início, o hebreu, fazendo um gancho com o Baal, tem uma associação com o povo errante que anda vagando, nômade, né? O Bauman vai dizer, na contemporaneidade, somos todos espiritualmente viajantes, no sentido de que eu nunca estou aqui somente, eu estou aqui, estou ali, estou mexendo no WhatsApp, estou em outra página, e presença, a necessidade de presença. E o Shemitah traz o convite, a presença e o lugar para o tédio e a confiança ao espaço, ao lugar para ser gerado novamente, né? Tanto é que a gente tem uma ponte, eu já estou botando de propósito, por causa do nosso tempo, a gente tem uma ponte entre esse gerado novamente e a própria glorificação da matéria, né? Sim. Pela vinda do Espírito Santo na mitologia cristã. Olha, eu vou começar aqui. Falei para você que eu estava ouvindo. Gonzaguinho. Eu vou começar, porque tem tudo a ver, eu vou começar citando a poesia de Gonzaguinha, para a gente entender, que eu falo que é uma das letras que tem mais teologia, né? Ele diz, e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão, ela é uma batida do coração, ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a luta é prazer, ela diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. E ele vai dizer, vai resumir, né, com a parte mais bela que ele diz, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita, é bonita. Então, quando ele está falando disso, ele coloca o que é a vida? A vida é tudo isso. Ela é alegria, ela é sofrimento. Né? Ela é luta, ela é descanso. A vida é isso. Essa ideia de que eu tenho uma vida que eu não vou lutar, que é só alegria, a ideia dessa vida, ela não existe. Né? Essa vida, ela é feita totalmente de contradições para que haja o equilíbrio.
Aí você tocou num tema interessante, que é o tema da minha tese, né? O problema do mal, e eu falo do bom e do mal, e eu cito, você falou do Dove, né? Miod Dove, quando Deus fez tudo, depois que Deus fazia tudo, viu Deus que era muito bom, Miod Dove. Essa palavra Tove, em hebraico, ela vai trabalhar dizendo o seguinte, olha, isso aí é simplesmente como se fosse a ISO. Veja que interessante, eu coloco essa na minha tese, né? O Miod Tov, né? Muito bom, é a ISO do divino. Né? Não sei qual ISO tem, 2.000, 9.000, 16.000, é a ISO do divino. É o ponto mais perfeito que existe sem erro nenhum. Então, a ideia é que, e outra coisa interessante que você falou, quando começa a criação, lá no hebraico vai dizer assim, no início, né, criou Deus os céus e a terra, e a palavra vai bereshit, bará, o verbo bará, no hebraico, só existe ali naquele momento, é criar do nada. Onde não existe nada, onde existe um vazio, onde existe um vácuo, você cria. Por quê? Porque é uma potencialidade. Então, essas coisas vêm sendo criadas, essas coisas vêm sendo colocadas para que a gente possa compreender que o vazio também produz. O vazio não é o local. Tanto é que, vejam que, aí vem um ponto muito importante. O povo sai do Egito e vai para o deserto. O povo sai do Egito e vai para o deserto. O deserto sempre foi um local que as pessoas falam de habitação dos demônios. Inclusive, tem um livro do Anselmo Brum que ele fala sobre isso, né? Ele fala disso. Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo demônio. Rubem Alves diz que o demônio ele habita no deserto. Jesus conta uma parábola que quando ele encontra uma casa vazia, ele leva mais 7 com ele. Então, mas o que acontece? Você não foge do deserto, você vai para o deserto. E nesse deserto você vai passar, então, a enfrentar esses demônios. Não é uma briga espiritual, mas é uma briga interna onde você precisa se entender. Então, nós precisamos compreender esse momento que o homem tem, somente hoje que nós temos um momento de excesso de informação. Você não consegue hoje ir dormir sem você acessar seu celular. Você fala, eu só vou ver a mensagem aqui que a Laís mandou. Mentira, você vai ver tudo que vai aparecer. Que aparece notícia, aparece não sei o quê. Você vai ver no mínimo umas 10 mensagens, você vai dormir. Imagina como é que você vai descansar, como é que entrou energia psíquica em você, o que você vai produzir de sonhos naquele momento, né? Olha quanta coisa você vai ter. Então, nós precisamos cada vez mais desse descanso, desse momento. E esse momento ele tem que ser no vazio. Ele tem que ser um momento bem oco, um momento onde você se desliga das coisas que ocupam a sua mente, você passa a observar o que você tem e você não está reconhecendo, principalmente do inconsciente. Então, é muito importante, porque a vida nossa é assim. E, realmente, o ponto de nós sermos vagantes, né, andando pelo deserto, né, Rubem Alves, William Blake, Adélia Prado, hoje até botei uma frase da Adélia Prado no Face, né, porque depois que eu acabei agora a tese, eu voltei a ler minhas crônicas, né, poesias, estou relaxando. Adélia Prado, nós vamos ver tantos outros, Pablo Neruda, todos os outros que vão falar da vida humana, né? Fernando Pessoa, nós vamos falar que a vida humana nossa, ela é um caminhar, né? É um caminhar, é uma viagem que se chega a um determinado ponto para pegar um outro transporte. Então, a ideia é que nós estamos sempre vagando nesse mundo e precisamos aprender a contemplar, a observar o que nós temos nesse mundo, quem nós somos nesse mundo. Nietzsche ele vai reconhecer quem ele é quando ele fica sozinho, né? Tem que pula nele todos aqueles demônios dele que vêm do vazio. Então, quanto mais eu procuro me esvaziar, mais eu deixo com que as energias que existem dentro desse vazio possam sair para que eu possa conhecê-las e possa controlá-las e dominá-las. Uhum. Então, a gente fala sobre discernir tempos, a gente fala sobre discernir sementes, a gente fala sobre suportar momentos de angústia,
né? E esse suportar não precisa ser sozinho, não deve ser a sós, aliás, a gente está na vida para compartilhar com outros das nossas dores, é assim que a gente cresce também, porque como estabelecemos diálogo dentro de nós, com partes da nossa personalidade, também estabelecemos e precisamos estabelecer aqui fora, né? Ninguém está aqui para viver só, né? Não existe vida só, na É verdade. interessante. Jung até fala que é o momento que muita gente se pega à religião, né, para ela poder ter o equilíbrio. Mas você só vai conseguir um equilíbrio na religião, e estou falando de qualquer religião, não importa qual seja, você só vai conseguir um equilíbrio espiritual se você se relacionar bem com você entender quem você é, você ter um equilíbrio com você, e depois, consequentemente, ter um equilíbrio, a questão interpessoal, desse relacionamento interpessoal, porque você vai produzir isso. E aí vem uma palavra interessante, muito boa, que veio agora na minha cabeça, que é a palavra hebraica shalom, né? Não sei quantos vocês conhecem, quantos vocês entendem dessa palavra, muita gente fala de shalom, paz. A palavra hebraica shalom é uma paz que vem do interior, né? O salmista até fala que o meu cálice transborda, a ideia é que o shalom é uma paz interior, que ela toma conta de você de uma forma tão grande, mas de uma potência tão grande que ela transborda. E veja, uma coisa é eu pegar um copo d'água e encher o copo d'água. Outra coisa é deixar com que ele transborde. Ele vai alcançar lugares que eu não espero, mas ela vai chegar. Então, quando eu chego e eu transbordo essa paz, eu tenho uma boa relação interpessoal com os próximos. Aí sim, eu posso falar de uma boa espiritualidade, de um bom relacionamento com o divino. Agora, se eu não tenho essa paz, como é que eu vou me relacionar com o divino? Aí voltamos à Bauman. Se eu só quero tirar as coisas, né, nessa modernidade líquida, só para satisfação dos meus desejos, como é que eu vou ter paz? Porque eu não consigo equilibrar. Eu quero cada vez mais jogar energias apenas de um lado, e o outro eu vou omitindo ele. Uhum. Então, o Shemitah é um convite a entrar no processo de diálogo interno, né? E de vivenciar, uma possibilidade de vivenciar Shalom, a integração de quem somos e a vivência da multiplicação desse processo, né? O transbordar disso. E aí a gente encerra essa parte, se o Tione estiver de acordo, Só quero para dar... que é o mais difícil para nós do Ocidente fazermos. Nós não somos, o Jung fala isso, nós não somos preparados para a reflexão. Uhum. Pois até porque refletir, e isso tem muito a ver com a ideia identificada do quem é o modelo, né? O Cristo que vence, mas o Cristo que vence passou pela cova, pela tumba, né? Pelo local de renascimento e de ressurreição também. A gente precisa compor uma imagem no Ocidente, talvez, que comporte a cruz e o túmulo, ao mesmo tempo, enquanto aspectos do masculino e do feminino, né? Enfim, acho que é uma viagem para outro encontro, Tione. A gente está com tantos encontros, Tione, que esse problema do mal vai voltar, hein? Você tocou no papo do ponto da cruz, Jesus fala que cada um carrega a sua, não a dele. Pois é. Cada um carrega a sua. Ele fala, vocês vão carregar a minha. Carrega cada um a sua. O Jung critica justamente essa vivência desse Cristo, essa imitácio Cristo, né? Esse Cristo externo. Então, vamos viver o evangelho pelas regras. Isso é ser cristão. Não, vai longe, aí nós vamos entrar na imagem. Pois é. E não esse mergulho, e não esse renascimento, mas espera aí, né? Enfim, vamos abrir para conversa agora com a galera. Fiquem tranquilos, podem ficar à vontade, ou abre a câmera, o microfone, ou escreve aqui no chat, o que vocês preferirem. Estamos abertos aí a dialogar. Perguntas, dúvidas, feedbacks, comentários. Coloca, né? Falando de plantar, tempo, espera, preparar a terra, me veio a memória e ensinamentos do meu pai. Ele falava muito das sementes, é importante separar as sementes, deixar secar antes de plantar. É isso aí. Né? Veja que importante há um conhecimento que é passado,
olha o trabalho que você tem e para fazer toda essa plantação, tem todo o processo, né? A terra, como você vai plantar, tudo isso. Só que aí é um ponto importante, o Shemitah, você não nem prepara mais a semente. Né? Se você fez todo esse processo, deixou ela secar, preparou a terra e plantou no Shemitah, você vai colhê-la bons frutos, né? Mais alguém? Fiquem à vontade aí. Quando há silêncio assim, eu pergunto, né? Ou entenderam tudo, ficaram maravilhados, ou não entenderam nada, né? O que eles estão falando, né? Fiquem à vontade. Ok. Vou encerrar a gravação, então, né? Agradecendo a todos aqui pela presença. Fiquem à vontade para permanecer também, se quiserem falar após a gravação, né? E esse foi o primeiro evento gravado da BTN. Esperamos produzir mais e Honra. estamos aí abertos a dialogar com. Proponham temas também, tá, gente? Pois, proponham temas. Estamos abertos aí. Tione veio com abrindo esse ciclo. Muito obrigada pela sua presença, meu amigo. É um prazer, como pessoa, como profissional, estar com você aqui hoje, viu? Com todos vocês. Prazer, foi um prazer. Uma honra poder participar dessa primeira, né? Não, Michele, nunca fui na Universidade Hebraica. Um sonho, quem sabe um dia, né? Uma honra seria estar lá. Eu tinha um sonho quando era novo de ir para. Eu pensava em ir para o kibbutz e morar lá, né? Mas nunca consegui, não. Então, gente, um prazer, viu? Ó, como a gente conversou aqui, shalom a todos, então, né? Shalom, né? Shalom. Um grande beijo. Beijo para você.